Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Tech Finance. Se você, meu amigo ou minha amiga consultor, consultora, especialmente aqui um abraço para os Wealth Planners, tem um erro muito comum nos planejamentos financeiros que as pessoas ainda fazem a conta corretamente. Não estou nem falando dos planejamentos que a conta está equivocada, tá? Mas é um erro muito comum que o Daniel Kahneman chamaria de ilusão de controle, talvez misturado com um pouco de excesso de confiança, né? Então, lá na Tech Finance, por exemplo, a gente tem lá um software, né, para o planejamento financeiro a longo prazo e você imputa as premissas, né? Qualquer modelagem, ela parte das premissas. E essas premissas são as condições, os desejos ou objetivos, né? E as variáveis financeiras, né? Ou, por exemplo, a expectativa de retorno, a expectativa de inflação, no período de acumulação, no período de desinvestimento. Eu coloco tudo isso lá e aí eu vou ter, né, como muitos aí fazem, aquele planejamento de aposentadoria. É um objetivo, né, um objetivo comum a muitas pessoas que se preocupam com o seu planejamento financeiro. E aí, normalmente é assim, a pessoa tem 30 e poucos anos, ela quer se aposentar aos 65, ela tem tanto, ela vai guardar tanto, é uma taxa de juros e tal. E se você guardar tanto durante 30 anos, você vai ter uma renda passiva mensal de X mil lá na frente. Beleza, vamos supor que as contas estejam corretas, né? Esse planejamento financeiro, quando você mostra isso para o cliente, né? Ou seja, o que é que eu faço com essa informação? Eu deveria agir, né? Olhei para isso e vai me dizer assim, olha Arthur, você que quer ter essa renda passiva de 30 mil lá na frente, você deveria guardar 3 mil reais por mês hoje. Se eu tenho 3 mil para guardar, olha o desastre, tá? Se eu tenho 3 mil reais para guardar, eu digo assim, pô, então vou fazer isso. Então vamos colocar aqui esses 3 mil com muita disciplina e consistência, numa carteira bem diversificada, com bons ativos, né? Reinvestindo juros e dividendos, eu vou chegar lá nessa renda passiva conforme está projetado aqui. Se eu não tenho os 3 mil, né? Ou eu vou ficar triste, ou eu vou dizer assim, putz, o que é que eu posso fazer aqui no meu orçamento e tudo, e vou batalhar para chegar nesses meus 3 mil. Mas o fato é que mesmo que eu encontre economias no meu orçamento e eu chegue nesses 3 mil, o fato é que a gente já sabe hoje que, apesar de matematicamente essa conta fechar, na prática ela não fecha, né? E aí isso me remete muito aqui, por isso que eu peguei o Antifrágil, né? Do Nassim Taleb, onde ele tem essa provocação aqui, a história do peru de Natal, né? Até o Thanksgiving, né? Você tem 1001 dias até o abate desse peru. E no final das contas eu quero fazer uma analogia aqui para você refletir bastante sobre isso, que você tem que ter cuidado para que você não seja o açougueiro do seu próprio cliente. Por quê? Como assim? Né? O açougueiro mata o peru? Exatamente. Sendo que ele vai matando, ele mata o peru, mas até o peru descobrir que ele foi abatido, o peru adora o açougueiro. E qual é a analogia aqui, né? O que é que o Taleb nos provoca a refletir? Ele diz assim, se você pegar um peru, em qualquer um dos 1000 dias antes do abate dele, ele vai, se você pedir para ele fazer uma projeção, como é que estarão as coisas daqui a 6 meses, né? Qualquer peru em sã consciência vai dizer que tá tudo ótimo. Pô, vou estar mais gordinho, mais bem alimentado, né? Mais fortinho aqui, o açougueiro me ama, esse cara vem aqui todo dia, me trata bem e me dá comida. E cada dia que passa, a experiência preliminar valida cada vez mais que a narrativa é essa, né? Pô, mas eu achei que eu ia estar mais gordinho porque nos últimos 50 dias eu comi mais e o açougueiro trouxe comida. Sendo que agora já se passaram 100 dias. Pô, então eu tenho tudo a crer, né? O peru analista lá, né? Dada a minha análise histórica, né? Tudo nos leva a crer com um nível de confiança, um intervalo de confiança muito grande, que a gente daqui a 6 meses vai estar ainda mais feliz, ainda mais gordinho e tal. Até que chega o dia 1001, Thanksgiving, né? Ação de graças. Chega o dia e o peru é abatido, e aí não é uma ideia tão boa assim, não parece uma ideia tão boa assim ser um peru de Natal, né? Ou ser um peru, enfim. Até porque a ação de graças é diferente de Natal, né? Você entendeu o que eu quis dizer. O fato, meu amigo consultor, minha amiga Wealth Planner, é que você deu esse alimento, né? Essa esperança de falar, cara, aqui ó, 3 mil reais por mês, vai dar uma renda passiva e tal. E aí o cara daqui a pouco ele consegue e ele vai aplicando isso. Óbvio que a clareza de um plano que também dá a clareza do benefício desse plano, isso pode contribuir positivamente no comportamento. Então, às vezes a pessoa está poupando com maior disciplina
por enxergar isso. Isso é legítimo. Mas, se você enxerga um problema real e você se omite desse problema, ou você não compartilha esse problema, você é uma fraude, né? Então, nós sabemos que, por mais que essa conta matemática feche, quando eu considero na projeção os objetivos de curto e médio prazo, essa conta não fecha. E ela não fecha, assim, muito distante. Se eu provocar o cliente para entender, pô, o que é que tem valor para você, o que é especial, o que é que você gostaria de fazer e tudo, e aí daqui a pouco eu vou documentando isso, quantificando essas coisas. Pô, realmente eu quero me casar em data tal, né? Pô, eu gostaria de ter minha casa, meu imóvel próprio, tem uma viagem que é meu sonho aqui e tudo mais. Eu coloco isso, né? E aí, quando você coloca isso, você percebe que essa curva não fecha mais. Esse planejamento não para mais de pé. E aí um planejador financeiro não patrimonial, um planejador financeiro talvez um pouco mais raso ou ingênuo ou não tão informado, né? Vou colocar aqui limitado, porque de fato é. Quais são as variáveis que me sobram? Se eu quero fechar essa curva, tudo que eu propor para o cliente, né, entra errado, ele não vai querer. Mas, então que tal você deixar de se casar e não comprar uma casa? Eu disse, porra, mas né, também não faz sentido. Não, se eu deixar de me casar, eu não vou estar nem vivo, então, né? E a casa também, é meu sonho, pô, então ficou fácil. Em vez de guardar 3 mil por mês, você guarda 8. Agora, porra, mas 3 já estava apertado, 8 é impossível. Eu disse, não, então também tá fácil. Ao invés de se aposentar aos 60 anos, é só você se aposentar aos 92. Agora, pô, mas 92 não, pô, quero minha... Não. Aí ficou longe demais, né? E assim vai. Então, ao invés de uma renda passiva mensal de 30 mil reais a preços de hoje, que tal uma renda passiva mensal de 8? Né? Porra, mas aí, né? Se for assim, é melhor de eu levar. Então, as variáveis que estão postas ali financeiras, elas normalmente são insuficientes para poder fechar esse gap. E aí, por isso que é importante ter o olhar patrimonial, né? Buscar, de fato, soluções que vão contribuir com a geração de mais liquidez, né? Eventos de liquidez que vão, eles, preservando todas as demais variáveis, vão ser responsáveis por fechar essa curva. Então aqui, se você é da Tech Finance, você provavelmente entende melhor, né, as possibilidades de estratégias de implementação que buscam gerar eventos de liquidez. Mas elas são muito importantes, né? Se você, não faz parte, talvez não seja esse o vídeo aqui para poder explicar tudo isso, mas a mera reflexão de que o meu planejamento financeiro ele precisa parar de pé, né? E que às vezes isso dá um pouco de gastrite, assim, de falar, putz, mas essa conta não está fechando, tudo bem, né? Num primeiro estágio, a mera consciência do problema, de que esse problema existe, isso já tem bastante valor, né? Porque aí agora eu vou pensar o seguinte, eu tenho que fazer as coisas de forma diferente. E aí eu posso fazer isso fora do mercado financeiro, né? Que eu vou buscar uma outra renda, eu vou vender a participação da minha empresa, né? Eu vou fazer algo diferente para que eu tenha eventos de liquidez aqui, ou que eu mude a minha capacidade de aporte, enfim. Então isso aqui é uma coisa. E dentro do mercado também. E aí, apenas para também não deixar sem nenhum input aqui nesse sentido, operações que estão no mercado financeiro, na economia real, né? O que os americanos chamam de real assets, né? E por fim também lembrar sempre que eu posso gerar liquidez para poder fazer investimentos e aí equilibrar um pouco melhor e tentar fechar esse gap a partir da minha capacidade de pagamento, né? Os americanos têm um livro chamado Credit Secrets, né? Eles tratam muito o seu score de crédito como um ativo invisível, né? E aqui no Brasil, sempre que a gente fala de capital terceiros, a gente tem uma orientação nociva e não necessariamente desde que haja um planejamento por trás. Então, fiquem muito atentos a isso, né? Você que está lá na Tech Finance e tem acesso ao Dash Plan, por exemplo, faz esse exercício, né? Depois da aposentadoria, reflete alguns objetivos de curto e médio prazo e aí você vai ver que, talvez isso seja um baita planejamento de um super abate. E não é isso que eu quero propor para o meu cliente. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Compartilhe se você conhece um outro planejador que deveria ouvir isso e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal.